Hola mis hermanos, que Dios bendiga la vida de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos dar continuidad entonces a nuestro estudio bíblico. Abra su Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 8, tá? Vamos abrir a Bíblia, vamos estudar juntos, vamos ler o texto sagrado, vamos pensar, vamos analisar, vamos meditar. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo nos vai a iluminar para compreender sua palavra. Por isso vamos orar, vamos pedir a graça de Ele em nossa vida, a misericórdia de Ele em nossa vida, tá bem? Então abra aí 2 Coríntios, capítulo 8. Senhor nuestro Deus e Senhor nuestro Padre, em el nombre del Senhor Jesucristo, acá estamos para adorar-te, para glorificar-te e para exaltar-te, Senhor. Porque sem ti, nós não somos nada, meu Padre. Não somos nadie. Perdona nossos pecados e purifica-nos por meio de tu palavra e de tu Espírito Santo. Habla com nós, Senhor. Dá-nos inteligência, sabedoria, conhecimento. Que tu graça seja abundante em nossa vida, para a honra e para a glória del Senhor Jesucristo. Que depois deste estudio salgamos de acá mejores cristianos. En el nombre de Jesús, Señor. Donde llegar este video, que llegue edificación, que llegue salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, hermanos. 2 Coríntios, capítulo 8, esta carta, ¿no?, del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Vamos ver acá lo que ele disse no capítulo 8. Continuando, ¿no?, el video passado, ¿está bem? Disse assim: Agora, hermanos, os damos a conhecer a graça de Deus que ha sido dada em las iglesias de Macedônia, pois em meio de uma gran prueba de aflição, abundou su gozo, e su profunda pobreza sobreabundou em la riqueza de su liberalidade. Porque eu testifico que segundo suas possibilidades, e aún mais allá de suas possibilidades, dieron de su própria voluntad, suplicando-nos com muitos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. E em esto, não como lo habíamos esperado, sino que primeiramente se dieron a sí mismos al Senhor e luego a nosotros por la voluntad de Deus. Meu amigo e minha amiga, acá o Espírito Santo, ele está falando sobre a ofrenda, né? Sobre a oportunidade de ofrendar para ajudar os santos de la igreja, não? Vamos entender melhor isso. Esta carta, como eu já les he hablado, foi escrita por el apóstolo Pablo para a igreja de Corinto. E ele começa acá, no versículo 8, a falar sobre as igrejas de Macedônia. Então havia igrejas em Macedônia como Tessalônica, como Bereia, né, e como outras, Filipos. Aquelas igrejas que eram pobres, igrejas que estavam passando por muitas dificuldades, não eram igrejas ricas, ou seja, o cristianismo sempre enfrentou lutas, persecuções. Os cristianos generalmente eram pessoas sem muitas possessões, sem muitas riquezas, não? Mas eles, aún em sua pobreza, em meio a suas dificuldades, tiveram o desejo de juntar uma ofrenda para enviar a los santos de la igreja de Judea, ou seja, em Jerusalém.
porque em Jerusalém era onde estava a igreja mais pobre, quase chegando ao ponto, ou quizás chegando ao ponto de mendigar, de não ter para comer, de não ter trabalho, ou seja, era uma crise econômica, era uma situação terrível que estavam vivendo em Jerusalém nas épocas do apóstolo Pablo. A igreja, aparte de ser perseguida por predicar o evangelho, estava passando por profunda pobreza, por profunda miséria. E o Espírito Santo tocou no coração do apóstolo Pablo e de los outros presbíteros, de los outros membros de las iglesias de Macedônia, para juntar uma ofrenda, mesmo que eles não tinham tantas condições, pero hicieron lo posible, ¿no? O hasta mesmo mais de lo posible, para juntar uma ofrenda e enviar este dinheiro para Jerusalém, para ajudar a las pessoas que estavam aguentando hambre, passando necessidades, para que tuvieran por lo menos para comer, né? E o apóstolo Paulo acá escreve para a igreja de Corinto, dando esse testemunho, não, de que a igreja de Macedônia havia dado esta ofrenda e que o Espírito Santo também estava contando com as ofrendas da igreja de Corinto, porque eles já haviam começado a juntar uma ofrenda há um tempo atrás, pero haviam parado de juntar essa ofrenda, esse dinheiro, e o apóstolo Paulo les escreve acá neste momento para que eles volviessem, não, a juntar esta ofrenda e pudessem encaminhar, não, mandar essa ofrenda para a igreja em Jerusalém, porque a igreja em Corinto estava um pouco melhor economicamente, eram um pouco mais prósperos, tinham uma situação melhor, então eles podiam juntar esta ofrenda, esse dinheiro e ajudar a igreja que estava então em Jerusalém. Em resumo, é isso o que ele vai falar acá no capítulo 8. Pero vamos focar acá em alguns pontos importantes, não? Sobre a ofrenda, né? Você vê que em nenhum momento acá se habla de diezmos, em nenhum momento acá se habla de sacrifícios, de votos, porque as ofrendas que vemos no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, em nenhum momento se vai ver um apóstolo pedindo votos, sacrifícios, diezmos, porcentagens específicos, valores específicos, dizendo, mira, ustedes têm que dar 10%, ustedes têm que dar um valor X, ustedes têm que fazer isso. Não, de nenhuma maneira. Como se pedia as ofrendas? Era algo voluntário, não era algo estipulado, não era um porcentagem de lo que eles ganhavam, não era um voto, não era algo, nada que ver com isso, era simplesmente lo que Deus les tocava, segundo o que eles tinham, né, segundo suas possessões, segundo seu sueldo, que eles apartassem algo, uma ofrenda de aí, segundo sua condição, segundo seu coração, para que essa ofrenda pudesse ser juntada e levada a los países pobres, aonde estavam as igrejas, não? Principalmente em Jerusalém, donde tinha muita necessidade. Então, o ponto acá é que no Novo Testamento já não se habla mais de diezmos, de votos, de sacrifícios, nada disso. Isto é algo que se quedou atrás, era na época do Antigo Testamento, especificamente para o povo de Israel, era uma lei, era como um imposto que eles tinham que pagar, né, os diezmos, pero isso se terminou em la cruz, porque hoje já não estamos mais vivendo em la época de la lei, estamos vivendo em la época de la gracia. Então, hoje, se um cristiano deseja dar uma ofrenda, esta ofrenda tem que ser dada em uma igreja onde realmente se necessita.
E essa ofrenda tem que ser muito bem administrada, que se realmente esta ofrenda sea usada em favor del pueblo de la iglesia, em favor de las almas perdidas, ¿no? Em favor de los santos, ¿no? Quem são os santos? São os membros da igreja del Senhor Jesucristo. Então, esta ofrenda que o apóstolo Paulo mandou juntar não era para construir templos, não era para comprar televisão, rádio, não era para juntar riquezas para o obispo, para o pastor, para que eles tivessem lujos, relógios de lujos, empresas, comércios, viagens, roupas de lujo. Não. Se vê claramente aqui que a ofrenda era para os pobres da igreja de Jerusalém. Era para aqueles irmãos que estavam aguentando hambre, em uma situação precária. O apóstolo Paulo não estava pedindo nada para ele, porque ele trabalhava para seu sostenimento, para comer, para vestir. Ele trabalha, ele era um hacedor de tiendas, ele trabalhava. Ele estava pedindo para os pobres, para os sofridos. Então, irmão, você tem que observar bem quem lhe está pedindo a ofrenda. Se você observa que a pessoa que te está pedindo ofrendas, como que te está obrigando, pressionando, usando versículos do Antigo Testamento que já não é para a igreja de hoje, para provocar que você dê um dízimo, um estipulado, um porcentagem, um voto, um valor X, para que e você vê que essas ofrendas, esse dinheiro, muitas vezes é mal administrado. Desgraciadamente, hoje existem muitas sectas, falsas igrejas, falsos profetas, falsos pastores, obispos, que eles usam a palavra de Deus e o amor de los miembros al evangelho, a las almas, usam desta manipulação para sacar plata de las personas para seu próprio benefício. Eu conosco muitos que fazem isso, que compram aviões, helicópteros, empresas, roupas de luxo, só comem os melhores restaurantes, todo com o dinheiro sofrido de las personas, de la iglesia. Isso é um crime, isso é uma maldade, isso é um pecado, e esses homens um dia vão prestar contas com Deus, porque estão manipulando a palavra de Deus para prejudicar, não, ou para usurpar de la igreja. Por isso que é importante, meu amigo e minha amiga, irmão, que você leia a Bíblia, para que você não quede aí caindo em los cuentos, né, bonitos deste tipo de persona. Se você quer dar uma ofrenda, dê a los pobres da igreja. Se você conhece algum irmão que está sem trabalho, que não tem que comer, que não tem que vestir, não há problema que você lhe dê uma ofrenda para seu sostenimento, ou para um pastor que realmente, uma igreja que realmente você vê que está usando o dinheiro não para lujos do ministério, sino para realmente cuidar da igreja, para os missionários que vão a outros países predicar o evangelho, que deixam seu trabalho, que deixam a sua casa e vão a predicar o evangelho em lugares distantes. Então, há que ver muito bem aonde você está dando sua ofrenda. Quizás você poderia agarrar esse dinheiro e comprar Bíblias e regalar a las pessoas, evangelizar com as Bíblias, enfim. Não é errado você dar uma ofrenda, mas há que tomar cuidado a quem você está dando esta ofrenda. Será que você não está dando esta ofrenda a uma secta, a um falso profeta? Então você observa muito bem acá que o apóstolo Pablo habla para a igreja de Corinto, que a igreja de Macedônia havia juntado esta ofrenda e que eles também poderiam, segundo nascer em seus corações, uma ofrenda para enviar a Jerusalém
a los pobres. Vamos ler novamente para quedar claro, né? Ahora, hermanos, versículo 1. Os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Então, es decir, Deus havia dado graça à igreja de Corinto para que eles tivessem condição de dar essa oferenda. Então, dar uma oferenda para realmente uma igreja séria é uma graça, é uma bendição, tá? Pois em meio de uma grande prueba de aflição, abundou su gozo e su profunda pobreza sobreabundou em la riqueza de su liberalidade. Ou seja, eram muito pobres e aún assim de su pobreza ajudaram de lo que podiam, verdade? No 13 ele disse, porque eu testifico que según sus possibilidades, e aún mais allá de sus possibilidades, dieron de su própria vontade, ¿viste? Não foram obrigados, suplicando-nos com muitos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, las iglesias de Macedonia se dieron a sí mismo, né? Se dieron a sí mismo a la iglesia, a Dios, ¿no? Al apóstol Pablo, y también dieron estas ofrendas para ayudar en la iglesia de Jerusalén. Amém? E no versículo 6, ele disse assim, em consequência, rogamos a Tito, que era um presbítero, não? Um pastor, que como ele já havia começado antes, assim também levar a cabo em vosotros esta obra de graça. Então, a ofrenda, dar uma ofrenda, é uma obra de graça. Assim, ou seja, Deus lhe dá a condição para que você também possa dar esta ofrenda. Mas assim como vosotros abundais em todo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda solicitud e em el amor que hemos inspirado em vosotros, vê que também abundeis em esta obra de graça. Ou seja, Paulo dizendo acá que a igreja de Corinto era uma igreja muito bendecida, llena de palavras, llena de conhecimento, llena de amor, e que também agora chegara o momento de eles expressar esse amor, dando esta ofrenda para os mais pobres allá en la iglesia de Jerusalém. Amém? Versículo 8. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Entonces no era una ofrenda obligatoria, mas era una ofrenda que solo los que tenían este amor al prójimo, a los hermanos más precarios, ¿no? Podían dar esta ofrenda. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de la pobreza, de su pobreza, llegarais a ser ricos. O sea, él da el ejemplo acá del Señor Jesús. Jesús, que es Dios y siempre existió con el Padre, con el Espíritu Santo, siempre estuvieron en la mayor gloria, en las mayores alturas, pero Él se hizo hombre, se hizo carne, se hizo pobre y estuvo acá en este mundo y dio su vida por nosotros y nos hizo ricos espiritualmente. Entonces Jesús se hizo pobre para hacernos ricos. O sea, es el principio de dar y recibir, ¿no? Entonces eso, ele dá el ejemplo acá. Você vê que ele dio el ejemplo de las iglesias de Macedonia que estavam dando essas ofrendas. Agora ele dá el ejemplo del propio Señor Jesús, que es un ejemplo para nosotros, ¿no? Que dio su vida y así también nosotros devemos dar nuestra vida en favor de la iglesia, en favor de aqueles que mais necessitam, não? Devemos dar não só o dinheiro, mas dar nossa vida, nosso tempo, nosso amor, nosso carinho
a nuestro conocimiento. O sea, Dios ha dado a cada cristiano dones, talentos, e temos que usar esses dones, esses talentos que Deus nos dá e compartilhar, esta é a palavra, com aqueles que podamos ajudar de alguma maneira. Se você não pode ajudar com dinheiro, com plata, ajude de alguma maneira, ajude como você pueda. Se você predica o evangelho, você está ajudando. Se você dá uma ofrenda, você está ajudando. De alguma forma você pode ajudar. Então, ore a Deus. Pida ao Espírito Santo que lhe mostre, diga, Senhor, tu me has dado esto, tu me has dado aquello, tu me has dado graça. Por exemplo, eu lhe vou dar um exemplo mío agora, solo como exemplo. Deus me ha dado inteligência, Deus me ha dado sabedoria e conhecimento de la palavra, de sua palavra, discernimento. Ele me ha dado graça, ele me hizo entender sua palavra. Graças a Deus, quando leio a Bíblia, o Espírito Santo me alumbra, me hace entender, me hace compreender. Ele me quitou de la religiosidade, de la esclavitud, de las garras de los falsos profetas que me ensinaram mal la palavra de Deus. E isso é uma graça. E Deus me ha dado. E que estou fazendo eu? Me lo guardo para mim solo? Não, estou acá gastando um pouco de minha vida, de meu tempo, e estou transmitindo para vocês por meio da internet, por meio do YouTube, por meio das redes sociais, a palavra de Deus, o dom que Deus me ha dado, a graça que Deus me ha dado, eu estou regalando, estou donando o que Deus me ha dado. Isso é uma graça, é um privilégio, é uma bendição. Eu creio que na glória Deus me recompensará também. Eu não lo hago por la recompensa, hago por amor, pero este princípio de quem dá e recebe é óbvio que Deus me vai bendecir e me está bendiciendo por predicar o evangelho. Então, se Deus me dá um dom, eu tenho que usar este dom, este talento, para benefício de las pessoas, principalmente de la igreja. Me explico, senhor? Então, você não pode guardar para você e ser uma pessoa egoísta e guardar todo para você. Não, há que dar. Aquilo que Deus nos dá, há que dar. E quanto mais damos, mais recebemos. Quanto mais damos, mais recebemos. Então, que é que Deus te ha dado? Qual é o dom? Qual é o talento? Será que é dinheiro? Será que é... que é que Deus te ha dado? Comparta. Se você tem como ajudar a alguém, ajude. E Deus te vai bendecir. Pero não lo haga pensando, vou fazer para quê? Não. Sem querer receber algo a cambio. Hágalo por amor. Hágalo por amor. Foi assim que Jesus hizo. Por amor, ele foi à cruz. Por amor, ele se sacrificou. Por amor, ele se hizo pobre para bendecir-nos, para sermos ricos. Hoje somos ricos espiritualmente. Jesus não foi à cruz para sermos ricos materialmente, como muitos falsos profetas predicam. Ele foi à cruz para sermos ricos espiritualmente. Então, acá Pablo dá o exemplo de las iglesias de la Macedônia, deu o exemplo de Jesus, como você vê acá no versículo 9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por meio de su pobreza, llegareis a ser ricos. Pero ele não está falando acá del oro e de la plata, ele está falando de la riqueza espiritual, porque al conocer a Jesús somos ricos espiritualmente. Al creer em Jesus somos ricos espiritualmente porque vamos heredar a vida eterna e estaremos com Ele por toda a eternidade. Essa é a maior riqueza. Ele nos livrou do inferno. Essa é a maior riqueza. Ele não está falando acá de ouro, de plata, de dólar, de casa, de auto, de empresas. Não, ele está falando de riquezas espirituais. ¿Me explico, sí o no? Bueno, versículo 10. E dou minha opinião em este assunto, porque
Esto os conviene a vosotros, que fuisteis los primeros a comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. O sea, la iglesia de Corinto había empezado a juntar essa ofrenda e parou de juntar. Se introdujo aí em Corinto falsos profetas que lhe llenaram a cabeça para que eles não dessem essa ofrenda a Jerusalém. Claro, eles queriam a plata para eles, não? Os falsos profetas sempre são assim. Eles querem que você dê ofrenda, pero para os bolsillos deles, não para onde realmente a ofrenda tem que chegar. Há que tomar cuidado, porque esses falsos profetas estão por todo lado. Estão na televisão, estão na rádio, estão dentro de sectas disfrazadas de igrejas. Tome bastante cuidado, hermanos. Versículo 11. Ahora pues, acabad también de hacerlo, para que como hubo la voluntad, la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Olha só, según lo que tengáis. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Então Paulo não estava dizendo que eles tinham que deixar de comer para dar, não. Pero lo que sobrava, eles poderiam agarrar uma parte e dar. Tá bem? Versículo 13. Esto não é para holgura de outros e para aflição vuestra, sino para que haja igualdade. En el momento actual, vuestra abundância suple la necesidade de ellos, para que também a abundância de ellos supla vuestra necessidade, de modo que haja igualdade. Como está escrito, el que recorreu mucho, no tuvo demasiado, e el que recorreu pouco, no tuvo escassez. Em outras palavras, Paulo não estava dizendo que todos tinham que ter o mesmo sueldo, todos tinham que comer igual, vestir igual. Não, não é este tipo de igualdade. Ele está falando acá lo seguinte, que quem tinha muito e mirava um irmão que não tinha nada, que ajudasse esse irmão. É de isto que ele está falando. Tá bem? Porque imagine-se, você tem uma mesa, você tem 10 panes, e tem um irmão que não tem nenhum pão, você pode agarrar um pouco de panes e dar a seu irmão, que não tem nada. Né? Então, esse é o princípio que o Espírito Santo está usando acá. Tá bem? Versículo 16. Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a vosotros por su propia voluntad. Y junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino também ante los ojos de los hombres. Mira acá, hermano, la preocupação que tinha o apóstolo Paulo. Neste texto está claro, o apóstolo Paulo enviou a Tito e a outros hermanos para ir a recorrer esta ofrenda, hermanos de Deus que tinham bom testemunho. E Paulo deixa bem claro acá que essa ofrenda não seria tocada, não seria manipulada ou desviada para outros fines, para seu próprio bolsillo, porque ele disse acá, né? Porque Deus estava vendo, ele tinha que dar bom testemunho a los ojos de Deus, pero também a los ojos de la iglesia.
Então, ele estava deixando claro acá que ele não seria o único que estaria administrando esta ofrenda, mas que havia hermanos de várias igrejas aí que estariam juntos com ele para confirmar, para assegurar que essa ofrenda chegasse realmente a Jerusalém, aonde tinha que chegar. Então, ou seja, era uma administração transparente. Então, a administração da ofrenda tem que ser transparente. E há igrejas que não são transparentes. Você dá a ofrenda aí e eles fazem o que querem com esta ofrenda e não prestam conta a nadie. E depois se vai descobrir por aí que estão usando a ofrenda para serem ricos, para usar para seu próprio benefício. Mira como são malos, perversos. Então, a administração da ofrenda tem que ser algo, tem que sí prestar contas, tem que ser algo bem cuidadoso e bem transparente. Então, há igrejas sérias, há igrejas que há allí um grupo de irmãos que cuidam para que essa ofrenda seja bem administrada. Pero há sectas que não. Os lobos, os falsos profetas não prestam conta de nada e enganam as pessoas, não? Então é sobre isso que o Espírito Santo está falando acá, no capítulo 8. No versículo 22 ele diz: "E com eles hemos enviado a nuestro hermano, de quem hemos comprobado com frequência que foi diligente em muitas coisas, pero que agora é muito mais diligente devido à la gran confiança que tiene em vosotros. Enquanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Por tanto, mostrad-les abiertamente ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a vosotros." O sea, Pablo les deja bien tranquilos que den esta ofrenda y que todos iban a saber que eles eram uma igreja buena, uma igreja que se amava al prójimo, tá? Então, aquele capítulo 8 acabamos de ler, estudamos e está bem claro acá, verdade? O princípio de hoje não tem nada que ver mais os sacrifícios, os votos, os diezmos, não há obrigação, não há porcentaje. Sí se pode dar ofrendas, pero que seja algo transparente e que seja realmente para uma boa causa e não para outros lugares, verdade? Então, hermanos, basicamente isto. Se você entendeu, graças a Deus. Se não entendeu, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, escreve nos comentários, me chame por WhatsApp. Tem meu WhatsApp aí na descrição do vídeo. Pode entrar em contato comigo, tá bem? Se lhe gostou, dale el me gusta aí, ¿no? El like, porque aí o YouTube manda automaticamente para outras pessoas este vídeo. Inscreva-se no canal e se você não viu os vídeos anteriores, vê-los para que você siga desde o capítulo 1, que estamos fazendo a predicação expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo, leyendo e explicando a palavra de Deus, como tem que ser, tá bem? Então pode copiar o link, mandar por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por donde quieras compartilhar este vídeo. Tá bem, hermanos? Então que Deus bendiga sua vida grandemente, fuertemente e hasta el próximo vídeo. Saludos.